Certo, pessoal? Vamos então dar continuidade à nossa aula, tá bom? Então a gente falou já na aula anterior o que é respiração interna, né? Ou respiração celular. E eu acabei não falando, mas a respiração externa ou ventilação é precisamente os processos nos quais geralmente as pessoas pensam quando a gente fala respiração, né? Que é então inspirar ou expirar, ok? Isso é respiração externa ou ventilação, tá? Que na verdade é o processo de movimento de massas para que a gente sempre renove o meio que está em contato com o nosso trato respiratório, tá bom? Então alguns animais movem o meio de troca pelo trato respiratório, como os mamíferos, né? Grande parte dos mamíferos, como os mamíferos, na verdade, né? Então a gente joga o ar para dentro dos pulmões ou para fora, a partir da atividade de músculos, mas existem alguns animais que na verdade ventilam num processo um pouco diferente, né? Então, na verdade, esses outros grupos animais, eles na verdade passam o seu sistema ventilatório, o seu sistema respiratório no meio, né? Então, por exemplo, a gente vai ver exemplos de animais que possuem brânquias externas e que, na verdade, eles passam o seu sistema respiratório pelo meio. Então, existem algumas espécies, por exemplo, de anfíbios que ficam mexendo as suas brânquias, né, no meio onde ocorre a troca gasosa. Então, eles movimentam o órgão respiratório no meio e não movimentam o meio para entrar em contato com o seu sistema respiratório, ok? A gente vai falar disso com mais detalhe nas próximas aulas, ok? Só para não deixar aí o link perdido da outra aula, ok? Então, na verdade, agora o que nós vamos falar um pouco mais nessa aula de agora é em relação ao oxigênio, como é que ele se comporta na água, no ar, será que ele sempre esteve presente? Então, esse é o primeiro tópico da nossa aula, né? Então, será que o oxigênio ele sempre esteve presente na atmosfera terrestre? Né? Será que a gente sempre teve oxigênio? A resposta é não, tá bom, pessoal? Então, até antes do surgimento da fotossíntese, a tensão, né, a quantidade de oxigênio na nossa atmosfera era muito baixa. Tá? Na verdade, o oxigênio nem sempre esteve presente na nossa atmosfera. Então a quantidade de oxigênio começou a aumentar na atmosfera terrestre com o surgimento de organismos fotossintetizantes, ok? Com o surgimento da fotossíntese, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo, né, mostrando então aí os processos de surgimento de organismos fotossintetizantes, tá bom? Então aqui a gente tem o surgimento das plantas primitivas e que na verdade aqui o primeiro surgimento de organismos fotossintetizantes ele está relacionado ao surgimento de cianobactérias, tá? Ou bactérias aeróbicas, tá? Então esses organismos eles conseguiam produzir bastante oxigênio, mas na verdade a grande quantidade de oxigênio começou a aparecer na nossa atmosfera com o surgimento de plantas primitivas, ok? Então esse gráfico aqui ele exemplifica melhor. Então aqui a gente tem o surgimento. Então nesse eixo aqui nós temos então a pressão de oxigênio na nossa atmosfera e nesse eixo a gente tem o tempo, tá bom? Então percebam que após o surgimento das plantas que a gente tem então esse aumento muito grande na quantidade de oxigênio atmosférico, ok? Então, o oxigênio nem sempre esteve presente na nossa atmosfera e ele, na verdade, só passou a estar presente após o surgimento de organismos fotossintetizantes principalmente
das plantas, ok? E será que só tem oxigênio na nossa atmosfera? Né? Então, na verdade, não. Né? O ar, ele é, na verdade, uma mistura complexa de diferentes gases, tá? Então, no nosso ar, nós temos oxigênio, nós temos nitrogênio, argônio e dióxido de carbono, tá bom? Então, essa figura aqui, ela exemplifica um pouco as questões das pressões exercidas pelos diferentes gases que ocorrem na nossa atmosfera, tá? Lembrando que quando a gente está falando de gás, em termos de química e física, o correto é a gente não falar concentração de gás na água ou no ar, o certo é a gente falar pressão, tá? Então, os gases, eles têm uma pressão no ar e uma pressão na água, tá bom? Esse é o termo correto, certo? E a pressão total exercida por uma mistura de gases é sempre a soma das pressões parciais individuais de cada um desses gases, ok? Isso é só para exemplificar, caso vocês vão ler no livro texto, caso vocês leiam lá no livro texto, pressão parcial e tal, na verdade, quando a gente está falando pressão parcial, a gente está falando a pressão específica de algum gás, ok? Beleza, pessoal? E em relação à solubilidade dos gases, né? Como é que se dá essa solubilidade? Então, quando a gente está falando de solubilidade, a gente tem que pensar que os gases eles podem ser solúveis em água, tá? Então, um animal aquático consegue ventilar ou consegue fazer respiração externa na água exatamente porque tem oxigênio solúvel, solubilizado lá nessa água, ok? Mas essa capacidade do oxigênio de todos os gases de se solubilizar nesse meio aquático, nesse meio líquido, essa capacidade ela obedece leis naturais, leis da física e da química, ok? Então, na verdade, esses gases eles se solubilizam. Todos os gases eles têm uma taxa de solubilização, tá? Então eles se solubilizam até uma pressão parcial limite. No momento em que essa pressão parcial limite é atingida, a gente diz que esse gás atingiu seu equilíbrio, tá bom? Então não vai mais ocorrer difusão desse gás do ar para a água, ok? Então a gente diz que esse gás atingiu seu equilíbrio, tá? Com a água, ok? E quais são os fatores que podem influenciar a solubilidade desses gases? Tá bom? Então, a natureza do gás. Então, cada tipo de gás tem uma capacidade de solubilização específica, tá bom? A pressão do gás na fase gasosa, tá? Então, a pressão desse gás no ar, né? Isso influencia diretamente na solubilidade desse gás, tá bom? Então, quanto maior a pressão, maior vai ser a taxa de solubilização desse gás no líquido, tá bom? Então, imaginem que uma garrafa de Coca-Cola, tá? Quanto maior for a pressão lá dentro, mais os gases vão passar daquele ar que está lá dentro para o líquido, para a Coca, ok? Imaginem, quando você aumenta a pressão, na verdade é como se você estivesse empurrando essas moléculas para que elas entrem em contato com aquela lâmina do líquido que existe ali, aquela superfície de troca. Então, a tendência é que os gases se solubilizem mais, ok? A temperatura também influencia a solubilização dos gases, ok? A solubilidade dos gases, quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade dos gases. E a presença de solutos nesse meio líquido também vão influenciar na solubilidade dos gases. Então, por exemplo, no momento em que você tem uma água com muito sal, a solubilidade desses gases vai ser menor, ok? Então, os gases, eles se
solubilizam, eles se difundem do ar para a água a partir do processo de difusão até atingir um equilíbrio, ok? E essa solubilidade ela é influenciada por a natureza do gás, pela pressão desse meio, tá? Então, a pressão total no ar, a temperatura e a presença de solutos, ok? Esses são os fatores que influenciam a solubilidade dos gases na água. Beleza, pessoal? Outro ponto importante para a gente pensar: será que a quantidade de oxigênio no ar e na água é o mesmo? Tá bom? Então aqui a gente tem a representação de um mesmo volume de ar e de água, tá? Então 1 litro de ar e 1 litro de água. E aqui a gente tem a representação do quanto de oxigênio a gente tem em cada um desses meios, tá bom? Então em 1 litro de ar a gente tem 210 mililitros, 210 ml de oxigênio, ok? Por outro lado, em 1 litro de água, nós temos apenas 7 ml de oxigênio. Então, o que isso significa para a gente? Né? Que tem muito mais oxigênio no ar do que na água. Okay? Alguns pontos importantes da gente gravar na cabeça também de diferenças entre o ar e a água. Tá bom? Então, o ar ele é menos denso que a água e ele é bem menos viscoso do que a água. Ok? Isso aí vai impactar diretamente nas estratégias ventilatórias que os diferentes animais adquiriram para fazer suas trocas gasosas. Por exemplo, os animais que ventilam no meio aéreo, eles geralmente fazem fluxo de massas, ou seja, eles transportam o ar pelo seu sistema respiratório, tá bom? Então eles movimentam o ar, tá bom? Porque esse ar, o ar ele é menos viscoso, ok? O trabalho que esse animal vai exercer a partir desse fluxo de massas, ele não é assim tão intenso. Por outro lado, os animais que ventilam no meio líquido, eles geralmente apresentam uma estratégia diferente, né? O que eles fazem é, eles movimentam o seu sistema respiratório no meio no qual eles estão inseridos, ok? Então, eles, na verdade, movimentam o sistema respiratório e não movimentam o meio pelo qual eles pretendem fazer a troca gasosa. Ok? Porque a água ela é muito mais densa e muito mais viscosa. Então, o trabalho que esses animais iriam exercer para fazer o fluxo, para fazer o movimento dessa massa, para movimentar a água, seria muito maior. Então, a energia que se gasta fazendo fluxo de massas de água é muito maior do que a energia gasta para fazer um fluxo de massa de ar, ok? Então, por isso que existe essa grande diferença nas estratégias ventilatórias de animais que ocorrem no meio terrestre, ou animais que ventilam o ar, que ventilam no ar, e animais aquáticos que ventilam na água, ok? Aqui um outro ponto também importante, a gente já viu que a solubilidade dos gases ela diminui quando a gente tem a presença de outros solutos e quando a gente aumenta a temperatura. Tá? Então aqui só uma tabela exemplificando isso, né? A gente tem aqui a pressão de oxigênio na água doce e na água do mar em diferentes temperaturas. Então a gente pode ver que no momento em que a gente aumenta a temperatura, a pressão de oxigênio diminui, e quando numa mesma temperatura a gente compara, então aqui, numa mesma temperatura, a gente compara as pressões de oxigênio na água doce com a água do mar, a gente percebe que na água doce a gente tem uma pressão, maior de oxigênio, ok? Mas tudo isso
Eu apresentei todos esses dados para que a gente pense agora um pouco. Como será que o oxigênio ele entra nos animais? Então a gente já viu que o oxigênio está lá na água ou ele está solubilizado na água. Ele está lá no ar ou ele está solubilizado na água. Mas como esse oxigênio ele vai parar lá dentro das células animais? E como é que esse CO2 ele sai dessas células e vai para a água ou vai para o ar? Ok? Então, na verdade, esse é um processo que é dado pela difusão. Ok? Então, todas as trocas gasosas que os animais fazem com o meio no qual eles estão inseridos é dada por difusão. Ok, pessoal? Então, aqui tem um ponto-chave que a gente tem que entender. Ok? Para que a difusão possa ocorrer, existem algumas questões importantes que a gente precisa ter nesse tecido. Esse animal, ou o que quer que seja a superfície que ele vai usar para fazer troca gasosa, precisa ter esses 3 pré-requisitos, ok? Então, para que uma superfície biológica permita que o processo de difusão ocorra, essa superfície ela precisa ser permeável ao gás, precisa existir então um gradiente de concentração, um gradiente de difusão, né? Então, como esses gases vão se transportar a partir da difusão, a gente precisa ter uma diferença de concentração. Então, os gases eles sempre vão ir do lugar de maior concentração para o lugar de menor concentração. Então, a difusão necessita de gradiente, ok? E essa superfície ela precisa então exibir alguma estratégia de renovação do meio, ok? Porque imaginem, a gente tem lá um pulmão, vou dar um exemplo de um pulmão ou uma brânquia, tá? Ela está lá paradinha na água ou no ar, tá? De acordo com o sistema respiratório que a gente está pensando. O processo de difusão vai ocorrer e aquele ar, a pressão de oxigênio daquele ar vai entrar em equilíbrio com a pressão de oxigênio que está lá naquele sistema respiratório e não vai mais ocorrer troca gasosa. Então, na verdade, o que precisa ocorrer é uma renovação desse meio que está banhando esse sistema respiratório. Então, precisa ocorrer algum tipo de movimento de massas para manter esse gradiente de renovação desse meio. Essa renovação ela é dada a partir dos processos de ventilação, ok? Então, para que a difusão ocorra, é necessário uma superfície permeável ao gás, gradiente de difusão e a manutenção desse gradiente através da renovação do meio de troca gasosa. Beleza, pessoal? Agora aqui um ponto importante é que nós já entendemos que os gases eles vão entrar nas células animais a partir da difusão, ok? Mas tem um ponto chave aqui da gente aprender que está relacionado então à velocidade da difusão, ok? Porque a velocidade de difusão ela pode ser compatível com a vida ou não, tá? Então é isso que esse pesquisador aqui bolou, né? Ele bolou assim uma teoria, né? Então o que esse cara aqui falou, que é o Edmund Newton Harvey, ok? O que ele fala? Admitindo que os animais são esféricos, tá? Admitindo que esse animal é esférico, ele diz, o pressuposto dele é de que animais com um raio no máximo de 1 milímetro podem contar só com a difusão pelo epitélio para manter o seu processo de difusão, ou seja, a velocidade de difusão em animais com no máximo 1 milímetro de diâmetro, ela é compatível com o metabolismo celular. Então esse animal ele não precisa ter nenhum outro tipo de sistema respiratório, ele consegue contar apenas com o processo de difusão. Isso significa que animais muito pequenos ou finos
não precisam de órgão respiratório diferenciado. Ok? Então essa é a aula que eu queria dar para vocês. E na próxima aula, então, nós vamos ter exemplos de animais que conseguem manter o seu metabolismo sem o desenvolvimento de superfícies de estruturas respiratórias especializadas, ok? Nós vamos ver essas estratégias e que grupos animais são esses. Então, muito obrigado.